Então esse é o terceiro vídeo da série Scott Hobby em Detalhes, onde nós vamos conhecer algumas curiosidades desse simpático carro da Ford. Antes de começarmos o tema específico desse vídeo então, vamos apenas repassar alguns pequenos pontos que foram esquecidos em meio a tantas informações dos dois primeiros vídeos dessa série. A primeira coisa que deve ser dita está aqui localizada no painel de instrumentos, que diz respeito àquelas luzes que se acendem quando a gente coloca aqui no primeiro estágio da chave no contato. Temos aqui então a luz que se pisca no indicador de superaquecimento do termômetro de temperatura, as luzes aqui de bateria, freio e óleo que se acendem antes de você dar a partida. Eu disse isso que seria no vídeo 2 um check control. Faço aqui uma correção, na verdade isso é um checklist que todos os carros eles oferecem justamente para que o motorista acompanhe se essas lâmpadas de emergência estão funcionando. Uma vez que caso elas precisem ser acendidas, você precisa então ter certeza de que elas operam como deveriam. Não é um check control, porque caso o fosse, nós teríamos aquele típico desenho mais simples do próprio formato do carro, que nós vemos em alguns carros de várias marcas, e que indica, por exemplo, informações mais completas e específicas, como pressão dos pneus, alguma lâmpada queimada no farol ou na lanterna, coisas que esse carro não tem. Assim sendo, o Scott Hobby não oferece um check control, e sim um simples checklist das lâmpadas de emergência aqui do painel de instrumentos. Feita essa correção, outra coisa que acabou sendo esquecida no vídeo de apresentação interna são essas alavancas aqui atrás do volante. Vamos começar então aqui por essa posicionada à esquerda, que trata-se da alavanca seletora da seta e também da iluminação do carro. Primeiro aqui, essa alavanca, nós percebemos que ela é bastante curta, bem diferente dos outros carros, como nós estamos acostumados, mas aqui da posição do motorista, elas ficam bastante visíveis, o que demonstra que não atrapalha em nada a sua funcionalidade. Voltando aqui então para a alavanca, caso nós empurremos ela para cima, acionamos então a seta da direita e para baixo a seta da esquerda. O seu funcionamento é bastante simples, ela não é muito dura, não é frágil como pode parecer para alguns num primeiro momento. Causa-se algum estranhamento, caso você nunca tenha dirigido o Escort antes, mas você se acostuma muito rapidamente. Elas são bastante ergonômicas, perceba aqui, olha, que estão bem ao alcance das mãos. Eu diria até que isso aqui é de certa forma uma vantagem, porque você tem menor risco de esbarrar em uma manobra, por exemplo, o seu braço, sua mão aqui nessa alavanca e acabar, por exemplo, acionando limpadores de para-brisa, como muitas vezes acontece por acidente. Outra função que essa alavanca tem então é acionar um sinal de farol. Basta então você puxar aqui para trás e você vai dar o sinal de farol com o carro, mesmo que o farol ele esteja desligado. Ele volta então automaticamente para a posição original, permitindo que você faça uma breve sinalização caso seja necessário. Olhando aqui então para essa aleta, ou essa pequena roda, como nós podemos ver, ela tem uma textura aqui quadriculada em alto relevo para evitar que o dedo ele escorregue. Nessa posição, o farol então está desligado. Se você girar aqui para frente, vai perceber então que será selecionado a iluminação da luz de posição, que é aquela lanterna bem fraquinha na frente, né? A lanterna atrás, e girando mais uma vez o farol baixo. Caso você queira acionar o farol alto, basta você vir aqui e empurrar a alavanca para frente com essa posição aqui anteriormente selecionada. Passando então para a alavanca da direita, temos os comandos dos limpadores de para-brisa e vidro traseiro. Se puxarmos então a alavanca para baixo, selecionamos o limpador intermitente, que é quando o limpador ele opera e depois de ali alguns segundos ele volta a operar, caso você esteja em uma situação de uma chuva mais leve.
Se empurrarmos a alavanca para cima, temos o primeiro estágio de funcionamento contínuo, que é o limpador funcionando na velocidade normal, e mais uma vez aqui acionamos o segundo estágio com o limpador já funcionando mais rápido. Se apertarmos esse pequeno botão que fica aqui no canto, acionamos então o esguicho de limpeza do para-brisa. E olhando aqui em cima, temos os indicadores do funcionamento do limpador traseiro, onde se empurrarmos uma vez para frente, ele vai acionar o funcionamento do limpador traseiro, que funciona sempre na função intermitente, tal como aqui o do para-brisa se selecionado para baixo, e selecionado nessa posição, se empurrarmos mais um pouco, ele vai então acionar o ejetor de limpeza lá do vidro traseiro. Ele volta automaticamente para que seja feito mesmo só uma limpeza pontual. Olhando aqui já para o painel de instrumentos novamente, a iluminação desse painel ela é feita através de lâmpadas que se localizam aqui atrás desse revestimento acrílico que nós vemos aqui de fora. Isso eu pude acompanhar desmontando esse acabamento para fazer uma limpeza geral desses instrumentos, e eu pude perceber que existe um vão discreto entre esse acrílico e os mostradores aqui do velocímetro, do marcador de combustível e temperatura, que permitem que a luz dessas lâmpadas atravesse então por eles e ilumine exclusivamente os três instrumentos. Trata-se de uma iluminação verde, que permite então que o motorista ele possa se guiar durante a noite nessas funções principais, enquanto que o restante aqui então fica escuro, e desse lado temos as lentes aqui das indicações de luzes piloto, iluminadas por lâmpadas específicas atrás de cada uma delas. A exceção fica por conta da lâmpada da lanterna, que é a única que não tem uma lâmpada específica dedicada para essa lente, aproveitando então a luminosidade de uma lâmpada de iluminação geral do velocímetro que se localiza aqui. Isso porque, já que você vai acionar esse instrumento geralmente durante a noite, a Ford quis então economizar custos e evitar aí de colocar uma lâmpada a mais, fazendo com que você, ao acionar a lanterna, ilumine não só os instrumentos, mas também já essa própria lente. Caso você acione esse instrumento durante o dia, infelizmente a luminosidade dele é bem menor. Veja aqui, por exemplo, como o brilho das outras funções é bem maior se comparado ao dessa lâmpada de lanterna, que tem então um brilho muito mais reduzido durante o dia, mas à noite ele tende a se equilibrar com o restante das outras luzes do painel de instrumentos. O que mais vai se iluminar durante a noite caso você esteja dirigindo? Além dessas funções aqui, vai se iluminar então esse indicador aqui do desembaçador traseiro, como já havíamos dito no vídeo anterior, e esses comandos de ventilação. Aqui esses desenhos, essas gravuras que nós vemos aqui, elas possuem lâmpadas dedicadas atrás de cada um deles, então durante a noite eles vão se iluminar também aí com um brilho levemente esverdeado. Uma outra curiosidade que precisamos destacar é o acabamento aqui da alavanca do freio de mão. A operação dela é daquele modo simples, como em todos os outros carros, mas o que se percebe de diferente aqui é que ela não conta com nenhum revestimento plástico em volta aqui da alavanca, como é perceptível já em carros da época dos anos 90 e principalmente em carros modernos de hoje, onde esse acabamento mais simples de uma haste metálica pintada aqui de preto praticamente já não existe. Nesse caso, sendo um carro de entrada, a Ford não acrescentou nenhum acabamento extra e temos aqui então essa alavanca bastante simples. Uma curiosidade bem interessante aqui no para-brisa trata-se então dessa faixa azulada que nós temos aqui, quase no final da parte superior do vidro. E isso tem uma função muito curiosa, que é justamente de evitar que o sol ele ofusque a visão do motorista. Assim sendo, não necessariamente todas as vezes o motorista ou o passageiro dianteiro vai precisar recorrer aqui
a esse equipamento que algumas pessoas não gostam de usar, podem se distrair, acham que atrapalha a visibilidade. Caso você esteja então conduzindo com o sol que não seja tão forte assim o brilho e que esteja numa posição mais alta, você não precisa se preocupar que a sua visibilidade não vai ser prejudicada graças a esse instrumento. Não é uma película colada, isso daqui está no próprio vidro, essa coloração é original do para-brisa e infelizmente algo que se perdeu nos carros modernos e que era muito útil e comum nesses períodos aí dos anos 80 e 90. Outro detalhe digno de nota, a chave, ela é bastante simples, tem aqui um pequeno logo em baixo relevo da Ford nessa parte de cima. Nada de muito especial, uma chave que você inclusive encontra para fazer cópia com grande facilidade. E aqui temos o miolo do Escort, ele funciona então com 4 estágios. Aqui no 0 temos então a posição em que o carro ele está desligado, sem a chave e com o volante travado. Esse carro ele possui então essa trava de volante para quando o veículo ele está estacionado. No primeiro estágio, quando colocamos então, destravamos o volante. No outro estágio aqui indicado com o número 2, em algarismo romano inclusive, temos então o acionamento da parte elétrica do painel de instrumentos e no terceiro estágio a partida. E passando agora aqui para a parte externa, uma outra curiosidade bastante interessante que nós temos para destacar sobre esse carro, trata-se do próprio formato da sua carroceria. Como você pode perceber, o Escort ele não é um hatch propriamente dito, nem pode ser considerado um sedã, já que a sua traseira ela é bastante curta. Qual é então o nome correto dessa carroceria do Escort? Bem, se você não conhece, trata-se de uma carroceria fastback, que é um intermediário bastante raro aqui entre os carros brasileiros, que trata-se justamente dessa traseira aqui, olha, onde nós temos uma tampa de porta-malas que se abre junto com o vidro, característica de um carro hatch, porém temos essa pequena traseira bastante curta demais para ser um sedã, mas que aumenta então a capacidade do porta-malas frente aos seus concorrentes realmente em modelo hatch. É um caimento bastante interessante, lembra um pouco os cupês, apesar desse carro também não ser um cupê. É um carro praticamente híbrido, né? Mas que traz essa grande vantagem de você ter a praticidade de um carro hatch com um porta-malas praticamente de um sedã. Outra curiosidade interessante trata-se aqui dos vidros. Se nós nos aproximarmos bem aqui nos vidros do carro, vamos perceber que eles não foram feitos por uma mesma empresa. Aqui nesse vidro dianteiro lateral, nós notamos que a marca da empresa que fez o vidro é então a Blindex. Já aqui nesse outro vidro, um pouco mais atrás, olha ali a marca aparecendo, a empresa Security. Ambos originais, tem aqui o logo da Auto Latina. Mas você nota o quê? Que a Ford ela teve então que recorrer a 2 empresas diferentes para estar fazendo os seus vidros. Então o vidro traseiro, o para-brisa e os vidros dianteiros laterais são feitos pela Blindex, enquanto que esse vidro basculante aqui traseiro é feito pela Security. Olhando já aqui para as rodas, temos uma curiosidade que trata-se das calotas. Como eu disse no primeiro vídeo da série, essa aqui é uma calota de Escort MK5, portanto daquele outro modelo conhecido popularmente como Escort europeu. Bem, apesar de essa não ser a calota propriamente dita desse Escort Hobby, a que o Hobby utiliza não é muito diferente dessa, apresentando apenas mais algumas entradas. Mas quando a gente se aproxima aqui, percebemos o seguinte,
que essas entradas aqui não dão em lugar nenhum. Isso porque o formato dessa roda, ele traz as suas entradas de ar com furos redondos aqui nessa porção interna, totalmente coberta pela calota, enquanto que aqui não tem nenhuma entrada de ar. Ou seja, a calota ela tem desenhos para entrada de ar, mas lá dentro o ar ele não entra. Na verdade, pode até se supor aí que talvez em movimento o ar ele possa entrar e circular aqui por dentro, mas imaginem bem, se a calota ela está tampando toda essa posição aqui, o vão que fica entre a calota e a roda nessas pequenas entradas é muito pequeno. Então praticamente ela tampa completamente aqui a ventilação da roda, tanto na traseira quanto na dianteira. Curiosamente, isso demonstra que a calota ela tem muito mais uma função estética do que prática no que diz respeito então às suas entradas de ar. Outra coisa que acabou ficando por se dizer no vídeo anterior é a medida dos pneus. Esse carro então aqui está equipado com pneus 175/70, eles são de aro 13, e nas versões tradicionais do Hobby ele vinha na verdade com um pneu mais fino, de medida 155/70. Esses pneus 175 eles eram opcionais. Era possível então você sair com o carro da concessionária já equipado com esses pneus, mas na maioria das vezes tratava-se então do uso de pneus um pouco mais finos. Outro ponto de curiosidade, sendo o Hobby um carro de entrada já em fim de linha praticamente, né, pela Ford nos anos 90, com a chegada do MK5, o Hobby ele já não vem com aqueles frisos de alumínio que fazem o percurso da carroceria aqui dos vidros laterais, e esse é principalmente o maior detalhe que já denuncia a diferença entre a primeira e a segunda fase do Escort MK4 no Brasil. Então quando você vê um carro, um Escort com aquele acabamento metálico, você já vai perceber que ele trata-se de um Escort de primeira fase. Não pode ser um Escort Hobby se ele tiver esse acabamento, ou por exemplo, aqui nessas borrachas que fazem a vedação do vidro traseiro ou do para-brisa, a primeira fase do Escort MK4 também costumava trazer acabamentos metálicos sobre essas borrachas. No Hobby então, tudo isso está ausente. Na versão L da primeira fase do MK4 também não havia acabamento metálico, porém normalmente você percebe o quê? Que essas porções aqui da lataria, dessa estampa da lataria, eram pintadas de preto, por exemplo. No Hobby isso também está ausente. Sempre você vai ver essas dobras aqui da ponta do vidro traseiro na pintura normal do carro, sem maiores detalhes. O que pessoalmente eu acho até mais bonito, porque deixa aqui esse acabamento do vidro traseiro um pouco mais suave, se comparado a quando você tem aquele friso metálico, que faz com que o carro ele tenha um desenho mais reto, com traços mais marcados. E finalmente chegamos ao motor, onde temos as últimas curiosidades que vamos tratar nesse vídeo. A primeira delas é o próprio fato desse carro ser equipado com um motor 1.0. Esse, se vocês não sabem, é o quarto motor 1.0 a equipar um carro aqui no Brasil, tendo sido lançado então pela Ford em 1993, mais um fruto da Auto Latina, uma parceria entre a Ford e a Volkswagen, que acabou fazendo essa adaptação do motor CHT, tipicamente usado pela Ford desde os anos 70, e que acabou então sendo reduzido do tradicional 1.6 para o 1.0. Essa adaptação, ela primeiro foi utilizada no Gol 1000, lançado então ali no ano de 1992, o segundo carro 1.0 do Brasil, perdendo apenas para o Uno Mille
que havia sido lançado em 91. Depois então veio o Chevette no mesmo ano de 92, com a sua versão Júnior, e finalmente o Escort, já também trazendo essa adaptação do CHT, já numa versão 1.0, rebatizado de AE, Alta Economia, sendo portanto o quarto carro 1.0 do Brasil. Um motor muito prático, muito barato, 4 cilindros com 8 válvulas, posição transversal, como destacado no primeiro vídeo. E note aqui que curioso, a tampa do comando de válvulas, ela não traz nenhuma capa de plástico nem nada disso. É uma tampa bastante simples, retangular, com alguns desenhos aqui. Ela é pintada em preto, mas veja só, em alguns carros da Ford, você nota que nessa tampa existe o próprio letreiro Ford estampado aqui nesse meio. Mas você vai perceber que em muitos Escort Hobby isso não acontece. A tampa vem assim, olha, lisa nessa parte central. Algo que também acontecia em muitos motores empregados no próprio Gol 1000. Creio eu que talvez a Ford compartilhasse a mesma linha de produção dessa tampa com a Volkswagen, e quem sabe algumas dessas tampas não deixaram de receber a impressão Ford justamente para compartilhar com o Gol e assim evitar que fossem feitas muitas impressões, né? Pode ser. Mas então esse foi o terceiro vídeo do Escort em detalhes. Um último detalhe a ser destacado aqui é que é um carro equipado com corrente de comando, portanto você não precisa se preocupar com correia dentada. Um avanço muito interessante aqui para essa época e que só agora, já aí na nossa presente década, vem sido resgatado para motores mais modernos. Mas essa foi então a terceira parte do Escort Hobby em detalhes, com algumas das suas curiosidades.